Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos 5 Minutos, eu sou o Laerte Campos e hoje eu quero falar com vocês sobre como aprender alguma coisa direito e para isso você precisa entender direitinho os 4 estágios da competência. Mas calma, eu vou te passar tudo mastigado para você ficar bem tranquilo. Bora pro vídeo! Todos nós temos alguma dificuldade de aprendizado e isso normalmente acontece porque falta clareza sobre onde a gente está e onde a gente quer chegar. E aí a gente fica se martirizando e nos achando incapazes de evoluir. O ponto aqui é que muitas vezes nós não entendemos como é o processo de aprendizado, mas felizmente existe uma forma de mapear a nossa evolução usando uma teoria chamada de os 4 estágios da competência. Essa teoria vai mostrar exatamente onde nós estamos e o que a gente precisa fazer para conquistar uma nova competência ou até mesmo uma nova habilidade. A teoria dos 4 estágios da competência foi desenvolvida nos anos de 1970 por Noel Burke e ela descreve a forma como toda pessoa aprende alguma coisa ou adquire alguma habilidade. A liderança, por exemplo, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, ao contrário do que muita gente pensa. Então, se o seu objetivo é ser um ou uma líder, presta atenção no vídeo que eu vou fazer hoje, porque eu posso te ajudar muito com esse conteúdo. Sem enrolação, eu vou passar no detalhe cada estágio e vamos começar pelo primeiro estágio. O primeiro estágio é chamado de incompetência inconsciente. Eu sei, é meio pesado. Só que esse nome só significa que nós não sabemos alguma coisa. E normalmente aqui é o nosso grau de ignorância sobre alguma coisa. É aquele momento em que a gente ignora algum fato ou habilidade por não ter o conhecimento de que essa coisa existe. E como a gente não sabe que isso existe, elas ficam nesse primeiro estágio. Eu vou dar um exemplo que pode ajudar a ficar mais claro, e aí você vai entender melhor. Imagina um povo que nunca teve contato com a civilização. Se você mostrar para essa galera um carro, a primeira reação com certeza vai ser de espanto e talvez até agressividade, porque eles nunca viram nem ouviram falar de carros. Então, sobre esse assunto, eles são completamente ignorantes. Até eles verem o carro ou alguém explicar do que se trata, eles estão no primeiro estágio. Então, se você explicar o que é e que eles podem dirigir, por exemplo, automaticamente eles deixam de fazer parte desse estágio porque eles passam a saber que isso existe e aí passam para o segundo estágio. O segundo estágio é a incompetência consciente. Essa definição quer dizer que nós sabemos que nós não sabemos de alguma coisa. E nesse momento a gente passa a querer entender sobre o assunto ou ter essa habilidade. A palavra-chave aqui é o querer aprender. Esse é o estágio mais difícil porque tudo é novidade, tudo é aprendizado e tudo é muito difícil. E por isso a gente precisa estar disposto a aprender para evoluir ao próximo estágio. No exemplo da tribo que eu dei, é como se agora você explicasse para os membros dela o que é dirigir. Eles sabem o que é, mas não fazem ideia de como fazer. Ou no caso de alguém que quer ser líder, é aqui que a pessoa começa a entender o tanto de coisa que precisa aprender para continuar evoluindo, ou seja, ela toma consciência de que existem várias técnicas, mas não faz ideia de como usar cada uma delas. É a hora que muitas pessoas desistem do crescimento porque é alto nível de dificuldade para aprender alguma coisa completamente nova. Porque como a gente nunca fez, acontecem erros e falhas muito graves que geram muita frustração e sentimento de incompetência. E é aqui que a gente decide se realmente a gente quer aprender alguma coisa ou não. Se a decisão não for tomada da maneira fácil dentro de nós, a chance de desistir é enorme. Para sair desse estágio, não tem jeito. A gente tem que estudar, praticar, ler muito, fazer muito curso, aprender com outras pessoas e por aí vai. Eu te convido a fazer uma autoanálise e ver quantas coisas você parou na sua vida. Agora pensa em qual estágio você estava. É bem provável que você estivesse no estágio 2 e por não saber que existia um próximo estágio, você desistiu. Agora, sabendo o que eu estou passando para você, a partir de hoje, reavalie suas decisões e onde você está, para entender onde você pode chegar e o que falta para chegar lá. Continuando, a gente chegou então no terceiro estágio, é o estágio da competência consciente. Nesse estágio, a gente entra na fase do nós sabemos que nós sabemos. E agora as coisas começam a ficar menos difíceis. É aqui que nós estamos quando a gente sabe fazer alguma coisa, porém para fazer é preciso muita concentração e muito foco. Por isso a gente faz de maneira lenta e muitas vezes robótica. Nos 2 exemplos que eu citei, é super fácil identificar o momento que a gente entra nesse estágio. No caso do aprender a dirigir, é um motorista iniciante que para ir numa padaria do outro quarteirão, ele leva meia hora e ele fica pensando para fazer tudo dentro do carro. Se ele vai mudar a marcha do carro, por exemplo, ele olha para o câmbio, olha para o pedal, pensa em qual pedal ele pisa, tira o pé do acelerador, muda a marcha, tira o pé da embreagem, faz aquela confusão, ele se mata para dirigir porque ele não tem prática. E ele faz tudo com muita cautela porque não existe prática.
tá? Já no caso do líder, qualquer decisão a ser tomada ou conversa com a equipe vem com uma série de anotações, leituras, simulações, consultas com outros líderes e por aí vai. Na hora de passar a instrução para a equipe, a voz treme, a pessoa consulta o caderno, consulta as anotações, pede ajuda, pede para alguém participar da reunião e faz tudo de maneira robótica, ele lê, tá? É normal. Aqui, apesar de você saber o que você está fazendo, as coisas ainda doem muito. Eu, por exemplo, passei muitas vezes por isso na vida, mas uma que me marcou foi quando eu trabalhei no suporte técnico de um provedor de internet lá no século passado e a gente ajudava os clientes a se conectar na internet e era conexão de escada, com modem, handshake, usar depois da meia-noite, por aí vai. Eu sei, eu sou velho, depois você me zoa. Quando o treinamento terminou, por exemplo, e eu fui para o atendimento, eu demorava uma vida para atender os clientes porque eu não fazia nada sem olhar o manual pelo menos 2 vezes, eu gaguejava na linha e tudo que eu precisava fazer eu pensava 200 vezes e consultava o colega do lado antes de falar para o cliente. Mas graças a Deus, dá para chegar no estágio 4 e se eu cheguei, você consegue. A mudança de estágio, ela acontece através da repetição e prática. Aliás, muita repetição e muita prática até o seu cérebro entrar no modo automático. E aí você vai para o 4º estágio, que é a competência inconsciente. Aqui, você entra no estágio automático e consegue executar as coisas sem pensar a respeito, você só faz. É a motorista que manda super bem no volante e nem percebe mais quando troca de marcha, por exemplo. Ou a líder que nem pensa mais em qual ferramenta usar. A coisa está tão enraizada que ela executa a ferramenta de cabeça e com muito sucesso, e faz uma liderança perfeita com a equipe. No meu caso, lá no exemplo do suporte técnico, depois de alguns meses, eu já fazia de forma automática. Claro que eu consultava algumas vezes o manual, mas a maioria das coisas eu fazia de cabeça e com muita segurança. Quando você chega nesse estágio, você entende onde você está, fica mais fácil entender as dificuldades que você vai enfrentar ou está enfrentando. E dessa forma, você passa a ser mais compreensivo consigo mesmo e a dar mais valor ao seu esforço e à dedicação a alguma tarefa. Só o fato de agora você ter saído do primeiro estágio para o terceiro estágio desse vídeo, desse assunto, já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas é claro que nem tudo são flores e tem ressalvas, tá? Se você não prestar atenção nas coisas, você pode regredir de estágio. Mas dá para regredir de estágio, Laerte? Dá sim. E se você não tomar cuidado, você nem vai perceber quando isso acontecer. Eu vou voltar ao exemplo do líder para ficar claro. Imagina que ela faz a liderança dela, mas ela não se aprimora mais e ficou estagnado. Só que o mercado evoluiu, novas técnicas foram criadas, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E nessa hora, por ter ficado estagnada, essa líder vai regredir do terceiro ou 4º estágio para o primeiro estágio. Porque ela nem vai saber o que ela não sabe, as coisas mudaram, ela não faz ideia do que está acontecendo mais. E isso vale para qualquer coisa. No meu exemplo de atendimento para a internet, hoje em dia eu voltei para o estágio 1 sobre conexão da internet. Tem coisas que eu nem sei que existem e eu não posso mais ajudar uma pessoa a usar a internet sem me atualizar antes. Então, se você chegou no 4º estágio de qualquer atividade ou processo, fique esperto, estuda, se atualiza, não deixe o mercado passar na sua frente, experimente as novas técnicas, avalie a melhor forma de ser o melhor líder que você puder ser, por exemplo. Dessa forma, você vai se manter sempre no terceiro ou no 4º estágio. Variar entre os 2 últimos estágios não é uma coisa ruim, porque você vai aprender uma técnica nova, voltando para o terceiro estágio, e vai agregar o que você já sabe. E com a prática você sobe novamente para o 4º estágio dessa técnica, se mantendo um excelente líder para o mercado e para a sua equipe. Agora eu te pergunto, esse conteúdo fez sentido para você? Ficou mais claro para você sobre o que fazer para evoluir, crescer na vida e na sua carreira? Eu de verdade torço que sim. Então, para terminar, eu te peço para você colocar aí nos comentários em qual estágio você está em alguma coisa e como você vai fazer daqui para frente para subir de estágio. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu subir um novo vídeo, beleza? Para fechar, eu te desejo uma semana maravilhosa, de muita evolução e aprendizado e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!